Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos a portaria que dificultaria a fiscalização do trabalho escravo no Brasil. Daniela, Rodrigo, Paula, sabemos que vivemos uma crise econômica. Foram 3 anos de intensa recessão. Quem sabe em 2018 equilibra-se e a partir de 2019 começamos a crescer. Vivemos, portanto, um período de escassez de emprego, de submissão de muitas pessoas à zona da pobreza e por aí vai. Só que o agronegócio, ele continuou a produzir super safras, segurando, de certa forma, a economia do país. Eu vou funcionar agora, nesse segundo bloco, como um advogado do diabo. Era necessário fazer com que as leis que fiscalizam o trabalho escravo ficassem mais flexíveis para garantir esse grande motor, doutora Paula, econômica do Brasil? Sabe, Jairo, infelizmente o que eu percebo é que é um jogo de interesses. Um jogo de interesses muito forte, muito pesado. Porque, coincidentemente, o que a imprensa tem noticiado é que essa portaria ela foi publicada pelo ministro do Trabalho justamente naquela semana em que o governo tentava negociar com a Câmara dos Deputados a questão da aprovação ou não, do segmento ou não da segunda denúncia, o encaminhamento da segunda denúncia na Câmara dos Deputados. Contra o presidente. Contra o presidente. Procurador-Geral da República. Exatamente. Ele fez a denúncia, precisava do encaminhamento na Câmara dos Deputados. E aí vai, e o Ministério do Trabalho solta essa portaria. Então, o que eu sinto é que funciona como uma moeda de troca, assim como foi a reforma trabalhista. Por quê? Porque a bancada ruralista comemorou intensamente essa vitória dessa restrição aí do conceito do trabalho escravo, que era um pleito deles antigo, da bancada ruralista, dos empregadores da área rural, sempre foi um pleito deles, e porque o trabalho escravo, esse conceito do trabalho escravo, nos termos do artigo 149, sempre prejudicou muito o empregador rural. Uhum. Daniela, se então os representantes do povo que produz, que é dono da terra, que é dono do latifúndio, são eles os mais interessados em, portanto, flexibilizar essa lei? O argumento de se instalar essa portaria era que o agronegócio precisava ser protegido, afinal de contas, ele é o motor econômico do país em crise. Na verdade, em primeiro lugar, a gente precisa destacar que, embora seja a maioria, o trabalho em condições análogas de escravo não acontece exclusivamente no âmbito rural, né? E a gente também tem várias confecções, mineração, construção civil, em que esse tipo de situação acontece. Mas a questão de associar a crise econômica com flexibilização de direito do trabalho é uma questão muito antiga. O direito do trabalho sempre foi considerado o culpado e a solução pelos problemas econômicos. Então, sempre que se tem uma crise econômica, ao invés do governo abrir mão de impostos ou de vir uma flexibilização tributária, alguma questão nesse sentido, vamos acabar com direitos trabalhistas, vamos reduzir o custo de produção pela via de reduzir os direitos trabalhistas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando da discussão da reforma trabalhista, perguntou por que existe a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho existe porque existe pessoas que vão aprovar uma portaria desse tipo e que vão autorizar o trabalho nessas condições, né? Sim. Que, na verdade, em termos econômicos, pode trazer mais prejuízo para o país do que benefícios, porque a portaria ficou pouco tempo, né? Porque logo a ministra já, por liminar, suspendeu seus efeitos, mas já foi o suficiente para poder desmoralizar o Brasil, inclusive internacionalmente. Porque quando você reduz os custos de produção dessa forma, né? Desrespeitando normas trabalhistas ou criando normas que desrespeitem o trabalhador, como tem acontecido com a reforma e nessa portaria também, você consegue produzir por um custo menor. Então, a concorrência fica desleal.
Um país que respeita o trabalhador, que paga várias parcelas, que não escraviza ninguém, ele obviamente vai vender o produto por um valor mais alto do que o Brasil vai conseguir vender escravizando pessoas. Então, ninguém quer concorrer nessas condições. E aí a gente corre o risco de sofrer boicotes internacionais. E aí a questão econômica, ao invés de melhorar, piora, porque a gente não vai ter como vender as coisas que são produzidas via trabalho escravo, por exemplo. Agora, Rodrigo, eu perpassei Paula e Daniela porque eu terminei o primeiro bloco fazendo uma provocação, né, de que o ministro da Agricultura, logo que a portaria foi colocada no contexto da admissibilidade ou não da denúncia contra o Michel Temer na Câmara, comemorando a divulgação da portaria. O ministro da Agricultura, talvez o telespectador do Horizonte Debate não saiba, ele foi colocado como um dos 50 homens mais influentes do mundo pela revista Time, porque ele é o maior produtor pessoa de soja do mundo. Dizem as más línguas, Rodrigo, de que quando o ministro Blairo Maggi ele vai à região das grandes fazendas que ele tem ali no Mato Grosso, a Amazônia até encolhe, porque ele vai chegar, ele comemora a instauração da portaria. Ou seja, ele questiona os dados que você havia colocado. Sim, e um assunto interessante que eu achei que foi abordado pela colega é sobre a crise econômica. Se há crise econômica, e de fato o Brasil está vivenciando uma crise econômica já há um tempo, você não deve culpar o trabalhador. Porque a partir do momento que você culpa este trabalhador, ele vai produzir menos. Existem maneiras, através de instituição de políticas públicas eficientes e através de incentivos fiscais, que conseguem arrefecer a economia, fazer com que essa economia volte a gerar sem suprimir os direitos do empregado. E se essas medidas forem adotadas de maneira eficiente, todo o setor produtivo volta a gerar. E aí sim a economia ela reaquece e não se supre e não se retira direitos. Até porque quem consome é o trabalhador. Exatamente. Sim. E aí, se o consumidor para de receber, ele vai consumir como? Agora, Daniela, quando você coloca, né, de forma muito pertinente, eu até faço meia-culpa de estar conduzindo o debate muito para a lógica do trabalho rural, o trabalho escravo rural, que é esse que muitas vezes somos tão incomodados de pegar muitas vezes nas revistas, nos jornais, as condições de alojamento degradantes nas fazendas, tão perto aqui de nós. Manhuaçu fica a 300 e poucos quilômetros, Unaí um pouco mais do que isso. Quando você falou da questão da construção civil, nós sabemos, por exemplo, que muitos trabalhadores ali da região do Maranhão e do Piauí vêm para o Sudeste para trabalhar com gesso. Gesso na construção civil tem sido muito utilizado na parte de acabamento interno. Se esse sujeito vem para uma grande construtora e ele trabalha ali em jornadas exaustivas, é claro que a produção não vai ser interessante, é claro que não vai ser legal, porque o acabamento vai ficar ruim, vai demandar mais custos. Muitas vezes eu não entendo como que a relação de dominação do capital, ela impõe uma lógica que vai ser ruim tanto para o trabalhador que não vai consumir e nem produzir com qualidade, e esse empregador ele vai ter que, de alguma forma, arrumar esses remendos. Paula, é uma equação que não fecha. Não fecha, o círculo não fica virtuoso. Sim. Não é? Porque se o trabalhador ganha menos, a economia não gira e, né, o dinheiro não gira. E isso é interessante até porque a própria Daniela falou que por que a Justiça do Trabalho existe? Ela existe porque os direitos trabalhistas são descumpridos. Então é necessária a existência da Justiça do Trabalho, senão não tinha necessidade de fato mesmo, não. Agora é interessante também lembrar que, e infelizmente, que nos últimos 4 anos, Minas Gerais tem um terço das empresas que foram registradas, né, em que foi constatado o trabalho escravo, nessa última lista suja que apareceu, que foi divulgada, 1/3 das empresas está localizado em Minas Gerais. Isso é muito triste, você citou o caso de Manhuaçu, mas são cerca de 900 mil trabalhadores que foram, nos últimos 4 anos, libertados da condição de trabalho escravo em Minas Gerais. Podemos localizar quais desses setores? Eu citei o café, o feijão. Mas fazendas, né, o agronegócio de fato, a construção civil, mineração.
E, de modo geral, são esses os ramos de atividade em que se encontram mais trabalhadores submetidos à escravidão moderna. Daniela, a gente está caminhando para o finzinho do segundo bloco. No terceiro, que é legal da gente começar alguns apontamentos de solução. Eu queria que você colocasse no final agora desse segundo bloco que tipo de proposta, que tipo de política ou de conversa o telespectador do Horizonte Debate pode começar a pensar em termos de solução para esse processo. O básico, né, seria a melhor escolha dos representantes via eleição, mas a gente acaba não tendo muitas opções, né? Então, a lista suja é uma boa opção porque quando o consumidor tem acesso a essa lista, ele sabe que se aquela empresa que ele está pretendendo consumir determinado produto escraviza pessoas ou não, cumpre a legislação ou não, e ele faz essa seleção, mas com a portaria ele não vai ter acesso a isso. Perfeito. No próximo bloco, que é o último bloco do programa, eu acho que é legal da gente falar sobre eleições municipais que apontaram para um tipo de político eleito em Belo Horizonte, Contagem e Betim, e como que essas eleições em 2018 elas se descortinam. E você, o que você pensa de política? Quais são os candidatos que você acompanha para a eleição presidencial de 2018? Trabalho e eleições, tudo tem a ver. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.